Boa noite, vamos começar Código de Ética do Assistente Social. Eu espero que todos vocês tenham o código em mãos, tá? E vamos lá, para o artigo 1º, disposições, título 1, artigo 1º, disposições gerais, certo? A Lei 8.662, de 93. Desliga o áudio, qualquer coisa que quiser falar, porque atrapalha, dá interferência. Qualquer coisa que queiram falar, digite, ou abre o áudio e fala, ou então digita aqui para que a gente consiga compartilhar todas as informações. Vamos lá, só chegando aqui no artigo. Introdução. Oh, meu Deus. Já misturei, foi tudo. Vamos lá. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social. Gente, o Código de Ética, a gente tem basicamente duas instâncias, a nível federal, que é o Cefes, e o CRES, que é o Conselho Regional, que é a primeira instância, e a segunda instância é o Conselho Federal. Diferentemente da Justiça, na Justiça, eu tenho... quando eu vou processar aqui no Fórum de Coratá, depois eu posso recorrer para o Estado, depois para a União. Eu tenho 3 entes federados. No conselho da gente, então eu posso recorrer 3 vezes, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Com certeza vocês já ouviram falar nesse negócio de primeira instância, segunda instância, terceira instância, quando vocês assistem jornal. Mas no Conselho Regional e no Conselho Federal, quando eu cometo algum ato infracional, quem vai me julgar é primeiro, a princípio, o CRES. Mas eu posso recorrer para o Cefes, tá? É a segunda instância e última. Não existe uma terceira instância, assim como na Justiça tem. Então, sempre lembrem disso. Só existe CRES e Cefes, não tem terceira instância. Então, vamos ver o que é que compete ao Conselho Federal de Serviço Social, Cefes. Zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código, fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área de serviço social. Ponto. Então, o Cefes, ele vai fiscalizar os conselhos regionais e a nossa prática profissional e as instituições, porque lembra que um dos nossos princípios é primeiro, código de ética. Eu não posso, a instituição, ela não pode botar seus valores acima da minha profissão, certo? Letra B, introduzir alteração nesse código através de uma ampla participação da categoria num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. Então, o nosso código de ética, ele pode ser mudado. Está dizendo, Vicky? Qual é o artigo que pode mudar o código de ética? Artigo 1º, letra B. Introduzir alteração nesse código através de uma ampla participação da categoria num processo de desenvolvido em ações conjuntas pelos conselhos regionais. Então, se qualquer alteração ocorrer, ela tem que ser amplamente discutida pelos conselhos regionais. C. Como Tribunal Superior, porque a gente não tem uma terceira instância, o nosso Tribunal Superior de Ética é o Cefes, como o Tribunal Superior de Ética Profissional firmar jurisprudência na observância deste código e nos casos omissos. O que é jurisprudência? Por exemplo, para a Justiça e segue para a gente também. Se uma assistente social ela faz um parecer que gera uma guarda... e ela faz errado esse parecer. Ela vai ficar 6 meses sem poder exercer o registro dela. Isso quem decidiu foi o Cefes. Então, os CREs, baseado nisso, nessa jurisprudência, que é o que já foi decidido uma vez, tomam a mesma medida. Então, profissional que erra na hora de exercer seu papel como assistente social, emite um parecer errado, ele pode passar 6 meses sem ter o registro cassado. Eu estou dando só um exemplo, tá? Isso não é de fato. Então, é justamente isso. Quando o Cefes decide uma situação e os outros tomam, quando tem casos parecidos ou similares, eles tomam a mesma
a mesma opção. Eles fazem a mesma coisa que o outro fez, entendeu? Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deu para entender? Ninguém responde, então ninguém tá me ouvindo? Sim ou não? Ninguém entendeu, né? Ninguém tá me ouvindo. Deixa eu ver, alguém botou sim, certo. Então, jurisprudência é isso. E também existe jurisprudência na justiça comum, tá bom? Parágrafo único. Compete aos conselhos regionais, nas áreas das suas respectivas jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes desse código e funcionar como órgão julgador das primeiras instâncias. É o que eu já disse antes da gente começar a ler o Código de Ética. A primeira instância qual é? CRES. A segunda instância e última, CEFES. Vamos lá? Título segundo, alguma dúvida desse artigo? Não, né? Ele é bem simples. Ele explica o que é CEFES e o que é CRES. E qual a capacidade, qual a competência de cada um. Do CEFES, no caso. Título segundo, dos direitos e das responsabilidades gerais da assistência social. Esses artigos agora, ó, despenca em prova. Esses. Constitui direito do assistente social. Vamos lá. Caçando aqui meu marca-texto. Constitui direito do assistente social. A garantia e defesa de suas atribuições prerrogativas estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios primados deste Código. Então, é um dos nossos direitos que está estabelecido na Lei de Regulamentação da Profissão, os princípios. Isso é um direito. Todos aqueles princípios que a gente leu na aula passada, aqueles 11 princípios, eles são direitos nossos, nós conquistamos, tá? Livre exercício das atividades inerentes à profissão. Isto é um direito do assistente social. Participação na elaboração, letra C, e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. Isso é um direito. Tá? Eu tenho o direito de participar, entendam assim. Eu tenho o direito de fazer um livre exercício da categoria, eu tenho o direito de participar na elaboração, gerenciamento, formulação, implementação, avaliação não está aí, mas avaliar também é um direito da gente. Letra D, inviolabilidade do local de trabalho, respectivos arquivos e documentação garantindo o sigilo profissional. Isso é muito interessante porque quando eu assumo um novo cargo, que já existia um profissional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os registros que o outro profissional fez, boto numa caixa, lacro e levo para o conselho. Tipos de documento que eu tenho que levar, que não é do registro. Thalita, mas o usuário não é da comunidade, eu não tenho que entender o que aconteceu com ele. Você tem que entender o que aconteceu com ele. Mas os pareceres emitidos, estudo de caso, relatório emitido, ele não é seu. Você não pode pegar o relatório da amiguinha que você tomou o lugar dela. Não pode. Você tem que guardar tudo, embalar, lacrar na caixa e deixar no CRES. Se o profissional não fizer isso antes. Porque o certo eu fui demitida, tá falhando demais. O que é inerente? É o que é próprio da nossa profissão. Inerente é o que é próprio da categoria. Onde é que tu vê inerente? Onde é que tu vê inerente? Onde tu tá falhando, gente? Estão me ouvindo? Matheus, bota bem onde tu vê inerente, meu colega. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. Achei. Letra B. O que é exclusivo, o que é próprio da nossa categoria. O que é próprio da nossa categoria? Que a gente sempre fala que nós somos garantidores de direito. Então, isso é próprio da nossa profissão. O estudo de caso é inerente à profissão. A questão socioeconômica é inerente à nossa profissão. O nosso comportamento baseado na democracia, na liberdade, na igualdade é inerente à nossa profissão. Entendeu? Então, a letra D, ela fala da inviolabilidade do local de trabalho. Gente, eu trabalho no CREAS, Peritoró, Maranhão.
Lá são casos de estupro, de abuso, de negligência, de violência, né? Sigilosíssimo tudo que acontece lá. Mas eu tenho administrativos que trabalham comigo, não é isso? Porém, a parte que eu guardo, o que eu digito, meus pareceres, o computador que eu digito tem um documento que tá muito ruim, que a Joana botou, meu Deus. Vocês não estão conseguindo me entender? Então tem lá um armário com chave, que a chave só eu tenho acesso, tá? Porque eu tenho que garantir o sigilo do meu profissional, do meu usuário, certo? Não foi fácil, assim que eu cheguei lá não tinha nem armário, depois veio o armário, depois eu tive que pedir uma chave, depois eu tive que chamar o chaveiro. Não é fácil a gente lutar para garantir o direito do nosso usuário, mas a gente tem que tentar até conseguir. Já estou há 6 anos e agora eu tenho essa chave, esse armário. No computador eu criei um programa, eu botei uma senha, tem um computador para o administrativo mexer lá, usar Face, usar Instagram, usar YouTube, usar o que ela quiser lá, Zap, mas o que eu uso é o que eu uso e a psicóloga usa, tá? A gente faz isso, não é com medo dela vazar a informação, mas ali eu tenho dados da população, da pessoa, da violência e tal. Outra situação que eu faço, quando eu saio do órgão, todos os meus relatórios, estudos, parecer, eu levo, eu excluo, eu apago, tá bem aqui. Eu tenho que garantir o sigilo profissional. Claro que o que eu faço preenchimento lá que eu faço, fica lá, encaminhado no relatório, encaminhado no parecer, encaminhamento, caso tal, estupro, não sei o que, fica lá, mas o relatório em si não. Tá bem aqui dizendo. Desagravo, letra E. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. A gente não pode receber nenhuma forma de ofensa. Lógico, né? Isso não só a nossa profissão, isso não é só o nosso direito, mas também por sermos funcionário público. Tem que levar para o CRES. Os relatórios eu não vou levar os meus, mas se eu sair do cargo e por algum motivo eu não puder retornar, questões políticas, sei lá por qual motivo eu não possa retornar ao órgão para que eu tenha acesso, o outro profissional que assumir a pasta, ele vai ter que pegar todos os meus relatórios e parecer, lacrar, datar, né, botar a data que ele fez a lacração e levar para o conselho. Se eu não conseguir fazer. Se, por exemplo, eu for removida para o CRAS de Peritoró ou para outra cidade e o profissional não conseguir fazer isso, eu sou responsável por isso. Eu tenho que garantir o sigilo profissional, tá? Se eu tiver o contato da pessoa, eu peço para ela leve suas coisas, venha buscar suas coisas. Agora, se eu não tiver, eu tenho que levar para o CRES. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando, letra F, os serviços do princípio desse código. Tá, Lilian? Oba, Gardenia. Tem uma dúvida só isso que você falou. Quer dizer que qualquer lugar que você for trabalhar, toda aquela documentação sua que você tem que recolher e levar consigo. É assim? Sim. Você falou. Relatório, Pronto. parecer, sendo relatório e parecer. Okay. Se, por exemplo, eu tenho um prontuário. Mas a pessoa que chegar lá, ela não precisa ter esses dados, ela vai começar do zero. Não, isso que eu tô lhe dizendo. Eu tenho prontuário. Normalmente no CREAS, daqui de Peritoró, a gente faz um processo. A gente abre um processo com a pessoa. O que é o processo? É uma ficha que eu movimento, tudo que eu faço com a pessoa eu boto lá. Hoje eu fiz visita, hoje eu fiz encaminhamento, hoje eu fiz isso. Uma ficha de visita domiciliar, quando eu faço a visita, uma ficha de encaminhamento e tudo que eu faço eu anoto nessa primeira página. Isso eu não vou levar para mim. O que eu vou levar é só os pareceres do caso.
Porque o parecer, eu tenho que dar minha opinião. Eu faço o parecer, eu conto a história todo dia, depois eu parecer a minha opinião, meu parecer. Então eu tenho que dar minha opinião, baseado não nos meus valores morais, mas nos valores da profissão. Mas eu tenho que dar.